há relações internacionais. É um mundo onde o mais forte se impõe, né? Homens fortes eram escravizados para subsidiar a economia do país vencedor, da nação vencedora, no caso o Império. Mulheres estupradas, mulheres era para o prazer dos homens, inclusive dos soldados invasores, né? O conceito de criança não existia, né? Criança, filho tem que trabalhar, né? Não tem previdência pública, o velho é um estorvo, o velho é um problema, e inclusive a viúva sem filhos, ela é uma tragédia social, porque você não tem pensão, você não tem sistema público de aposentadoria. Então, se você for uma mulher viúva de 60, 70 anos, que não tivesse filhos, quem cuidava dela? Porque se o marido morreu, tornou-se viúva, mas ela tem 10, 12, 15, 20 filhos, esses filhos sustentam a mãe até o fim da vida. Mas se ela não tem, o Estado não vai pagar nada para ela. Tanto é que quando a gente lê em Atos 2, né, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Nenhuma necessidade havia, porque os bens eram vendidos, trazidos a quantia aos pés dos apóstolos. E o objetivo disso era erradicar a desigualdade que havia entre os cristãos, que é uma herança teológica e histórica do tesouro do templo do Antigo Testamento. Quando o dízimo era dado, né, uma parte expressiva do dízimo tinha como finalidade sustentar órfãos, viúvas, crianças e estrangeiros. Então, uma parcela do dízimo, né, que era dedicada ao templo, tinha essa finalidade de dar sustento aos pobres, aos famintos. A igreja primitiva mantém essa tradição. Então, no século 2, 3, é um mundo vil, é um mundo selvagem, onde você tem pobreza, lei da força, violência. Olha, é natural que os mais sensíveis ficassem decepcionados com esse tipo de vida, com esse mundo, onde a selvageria, a barbárie, ela é normalizada, né? Não tem cavalheirismo, não tem gentileza, ou você mata ou você morre, né? E aí então, essas causas, esse medo do mundo, da fome, da pobreza, né? Quem morre inclusive era jogado de qualquer maneira. Os cristãos vão ensinar no Império Romano a sepultar os mortos, porque havia no cristianismo um conceito de que o corpo é digno. Deus é o Criador dos céus e da terra, mas não só dos céus e da terra. Ele é Criador do ser humano. E Ele confere ao ser humano dignidade ao dar ao ser humano, e a única espécie existente que tem, imagem e semelhança. É o que nos difere dos animais. Então esse corpo é digno, ele inclusive é morada do Espírito Santo. Então quando você morre, sepultamos num enterro digno. O cristianismo ensinou à sociedade noções civilizatórias, mas onde o cristianismo estava majoritariamente. E onde ele não estava majoritariamente? Onde ele era minoria. Então, morreu, joga para lá, ficou velho, tem parente, não tem problema, vai pedir esmola, velho. Não tem nada a ver contigo, não. Era assim. Esse mundo é um mundo difícil. Esse mundo é um mundo tenebroso, né? O famoso livro do Frank Peretti. E aí, então, você vai ter gente, não, chega, cansei, né? Eu não nasci para esse mundo, eu nasci na era errada, né? Eu quero, então, me refugiar. Quero servir a Deus de uma maneira dedicada, consagrada e intensa, fora desse ambiente inóspito, fora desse ambiente insalubre que é a vida em sociedade. Então isso é uma causa também produtora do período histórico dos textos. Oi. Toda essa passagem de Roma na minha área de direito, e é interessante que muitas das nossas leis estão ainda, né, contidas nessa época do direito romano. Exato. Então a gente vê, já evoluímos bastante, mas a nossa base do direito aqui no Brasil ainda é o direito romano. Direito romano. E quando o senhor fala dessa questão civilizatória, a gente vê que já avançamos sim,
ainda temos muito que avançar. Muita coisa. E essa expansão, essa extensão dos direitos individuais, há uma herança cristã fundamental, né? O direito à liberdade, o direito ao reconhecimento, a própria dignidade das mulheres, né? As mulheres que eram consideradas na Idade Média bruxas, né? A culpa do pecado, tudo era depositado sobre as mulheres. E até entre cristãos havia isso, mas o próprio cristianismo e o protestantismo principalmente vai resgatar, né? Dizendo, não, a mulher foi criada por Deus também, ela tem uma dignidade ímpar, singular, que é só dela, né? Então o direito romano vai ser muito influenciado ali para aquele momento ali da formação das ideias cristãs, né? E a gente, como você falou, precisamos muito avançar ainda, né? Tem um longo terreno ainda para ser ocupado. Então, falei da banalização, né, da relação entre igreja e império também. Essa banalização da relação entre igreja e império também produziu descontentamento, porque você tornar, quando, por exemplo, Constantino se converte, ano 313 da era cristã, até hoje é debatido entre os historiadores se ele se converteu realmente ou não. Mas a história diz, não, aconteceu alguma coisa que ele vai favorecer o cristianismo. Ele não vai oficializar. O cristianismo ele é oficializado por um imperador posterior, Teodósio I, lá por volta do ano 380-81, que Teodósio oficializa o cristianismo como religião do império. O que Constantino faz em 313, após a sua conversão, é proibir as perseguições aos cristãos, o famoso Edito de Milão, né? Ele promulga o Edito de Milão, não pode mais botar a mão em crente, deixa os crentes em paz. Isso Constantino faz. E ele vai ter, inclusive, aproximações com bispos, né, com pastores, ele vai estar presente em cerimônias cristãs, né? No Concílio de Nicéia, 325, né, que é onde se define, né, a dupla natureza de Cristo, quando se reconhece Cristo como homem e Deus ao mesmo tempo, né, a natureza hipostática dele, ele está presente, né, o Constantino. E aí o que acontece? Muita gente vai, agora que o cristianismo chegou no império e está debaixo do radar do imperador, muita gente vai querer se tornar cristão para ganhar favores do imperador, para ser simpático ao imperador. Quando Teodósio, então, no mesmo século, né, ele oficializa, agora o império é cristão, é a religião do império. Renunciamos aos deuses históricos de Roma, renunciamos ao paganismo e agora somos cristãos. Quem é que não quer ser amigo do rei? Quem é que não quer ser amigo do imperador? Né? Então, muita gente se tornará cristã não por conversão, mas por pura conveniência, né? E isso vai produzir, evidentemente, insatisfações em crentes sensíveis que dizem, não queremos isso. A igreja está corrompida. A igreja deveria ser como João Batista, que denuncia o pecado do rei Herodes, né? E João Batista perde a cabeça por causa disso. A igreja tem que ser como Elias denunciando o pecado de Acabe. A igreja não tem que ser bajuladora do Estado, bajuladora do Império. Nós não queremos isso. E aí esse grupo vai também formar o caldo cultural, né? O caldo de insatisfação cultural para poder fomentar o surgimento dos mosteiros também. Okay? Havia também, dentro dessas perspectivas psicológicas, uma questão muito interessante. Antes do Império reconhecer o cristianismo, você vai ter os martírios. Os crentes serão perseguidos e martirizados, levados aos borbotões para o Coliseu e ser devorado pelos leões. Policarpo, né, o famoso martírio de Policarpo, ele é queimado ali, né, perseguido, né, pelas autoridades. Né. Agora que o cristianismo é oficial, não tem mais perseguição, não tem mais morte, não tem mais martírio, não tem mais sofrimento. Estamos bem com o mundo. Aquilo disparou um gatilho mental. Então aí, não estamos fazendo a menor diferença na sociedade. Né? Então, já que não tem martírio, não tem um império no meu encalço,
e eu não estou ameaçado de morte, qual é a maneira então mais radical de viver para Deus? Os mosteiros, se martirizando. Já que não tem martírio externo, eu me martirizo. E os monges tinham essa tendência, né, ao martírio, ao sofrimento, longos jejuns, né? E assim, eu falei dos fanáticos, que é um grupo dentro, mas não só fanáticos tinham essa tendência ao martírio, até gente intelectualizada como o Martinho Lutero. Lutero, inclusive, quando se converteu e ingressou na ordem dos agostinianos, né, ingressou no mosteiro, ele se recusava, por exemplo, a dormir na cama. Lutero tirava o seu hábito, ficava com as costas nuas e dormia no chão, no rigoroso inverno alemão. Por quê? Aquilo era um sofrimento imposto ao corpo. E à medida que o corpo sofre, mais e mais você agrada a Deus. Deus se torna favorável a você pelo seu sofrimento autoimposto. Então isso que está lá em Lutero, no século XVI, começa aqui, com esse grupo que diz, caramba, não tem mais ninguém contra a gente. E nós queremos sofrer, a vida não pode ser essa regalia toda, né? Então isso foi um gatilho psicológico que propiciou também a formação dos mosteiros. Eles vão aplicar uma devoção disciplinada, extremamente disciplinados e intensa, levando a sério oração, levando a sério jejum, leitura bíblica, né, e a prática do bem, né? Uma outra questão também que influenciou esse período é de que, à medida que o Império oficializa, aonde o Império chegou, o cristianismo ia junto. Então o cristianismo entrou na veia, né, ou melhor, na via do Império, em contato com a religião dos povos conquistados, ou então com o paganismo dos povos conquistados, ou até dos povos que não foram conquistados, como os povos da Escandinávia, né, que equivocadamente entrou para a história com o nome de povos bárbaros, que de bárbaros não tinham nada, né? Tudo bem que eles eram agressivos, eles faziam pilhagens, mas eram povos extremamente organizados, no mínimo militarmente, tanto que derrubou o Império Romano, né? Então não eram povos ignorantes, como às vezes você vê, eram povos bem organizados, mas eles tinham problema com a cultura ocidental. O cristianismo entrou em contato com esses povos à medida que o Império entrava em contato com eles, e aquilo de alguma maneira fazia com que houvesse uma mescla do culto cristão com elementos do paganismo, né? Então, conteúdos pagãos foram absorvidos pela liturgia cristã, produzindo também decepção, né? E esse pessoal querendo então romper com essa igreja que está permitindo esse flerte com o paganismo. Por exemplo, né, para não alongar muito isso, a questão da árvore de Natal, né, o pinheiro. Por que o pinheiro tornou-se uma tradição católica natalina, né? Tem a ver com os povos escandinavos que adoravam o pinheiro, né? Especialmente ali na região da Escandinávia, onde você tinha as mulheres chamadas valquírias, né, que eram amazonas, né, e elas tinham ali a prática da devoção do pinheiro. Então esse pinheiro ali, a Igreja Católica ela olhou da seguinte maneira: vamos usar esses elementos como pontos de contato para transmitir o cristianismo. Só que na verdade houve uma fusão em muitos casos, em muitos lugares. Esse grupo disse: não queremos isso, queremos uma liturgia baseada em oração, leitura bíblica e de dedicação a Deus a todos. Então isso vai também colaborar para o rompimento e o surgimento dessa tradição. Caminhando para o fim dessas causas, né, a gente vai ter também a questão da geografia, né? Por exemplo, no Egito, que é quente e seco, você vai ter grutas sendo ocupadas pelos monges. Já na Europa, que é frio, inverno, neve, você vai ter edifícios, os mosteiros sendo construídos, né? Então a geografia definiu um tipo de monasticismo que vai surgir, um tipo de tradição monástica que vai surgir. Inclusive na região do Egito, era bastante comum
eles ocuparem as grutas que eram mais próximas, né, nos rios, mais próximas das regiões férteis, né, que ali eles podiam cultivar cereais e tudo, lavoura, e ter, né, ao mesmo tempo, um ambiente seguro para poder passar a noite. Bem, pensando nesse quadro, então, já formado dos mosteiros por essas razões já trabalhadas aqui, a gente vai ter dentro dessa tradição monástica 4 grupos principais, certo? Consolidou, formou a tradição, já existe os mosteiros. Você tinha um tipo de monge que era um monge no sentido de que ele estava procurava estar sempre dentro da igreja, né? Ele estava sempre dentro do ambiente da eclesia, né? Até hoje você tem isso, né? Você tem a sacristia, você tem ali a casa paroquial, onde o padre mora, né? Então você vai ter lá naquele período esse tipo de monge que não está refugiado numa floresta, não está refugiado num edifício, né, num mosteiro, ele está dentro da igreja. Havia essa categoria, né? Havia uma segunda, que eram os chamados anacoretas ou eremitas. Esses eram os monges das cavernas, os monges das grutas, especialmente nas regiões quentes, como o Egito já mencionado aqui, né? E aí você vai ter, aliás, os monges eremitas e anacoretas não eram de cavernas, eles eram de bosques. Os de caverna eram o terceiro grupo, né? E esse terceiro grupo, que é os monges das cavernas, das grutas, eles atraíam muita gente, que queriam inclusive ter aquele tipo de vida que eles estavam tendo. E o quarto tipo de monge é o da chamada vida comunal, que a gente chama de mosteiro. Então você vai ter os de dentro das igrejas, os paroquianos, você vai ter anacoretas e eremitas, que estão nos bosques e florestas, mas não em cavernas. Tem o terceiro grupo que se refugia em caverna, e tem o quarto da vida comunal. Aqueles que dizem o seguinte: Deus não nos chamou para viver sozinhos, Deus nos chamou para viver em comunidade, né? Servindo uns aos outros, estando juntos o tempo inteiro, né? E nós queremos esse tipo de vida comunal, que é o tipo de monge mais conhecido e mais influente na Europa, né? Quando eles erguiam os mosteiros e organizavam a vida interna desse monastério, né? Bem, quando a gente olha para esse cenário de formação, com esses estágios e essas categorias elaboradas, a gente vai ter essa influência. Intervalo? Então tá bom, vamos dar paradinha. Vamos dar paradinha então, gente. A gente entra daqui a pouco nos mosteiros do Oriente e do Ocidente, como eles se configuraram.